Com relação à pergunta, né, que se faz sobre segundo casamento, se divórcio, essas coisas, primeiramente tem duas perguntas que não deveriam ser feitas. A primeira é mais óbvia, a segunda nem sempre é feita, mas a segunda ainda é pior do que a primeira. Primeiro, se Deus condena ou se Deus permite divórcio, segundo casamento. E é uma pergunta que não deveria ser feita. Já é uma evidência de que temos problemas. A segunda pergunta ainda é pior. Ela é se vai para o céu. Ninguém sabe quem vai para o céu, né? Essa tendência de achar que podemos decidir a priori, saber por raciocínio, por razão humana, quem é que pode ser salvo e quem não pode ser salvo. E aí eu vou me valer de uma extrapolação, né? Pegar o caso do divórcio, juntar com alguns outros, não necessariamente eles são iguais, devem ser tratados iguais, mas é só para efeito de extrapolação. Aborto, suicídio e divórcio. Vamos voltar um pouco no passado. Muito disso que a gente acha que é pecado ou grave foi sim um instrumento da sociedade para tentar coibir, estabelecer ou motivar de uma forma certa ou errada, motivar um comportamento um pouco mais de consenso de sociedade, mais produtivo para a sociedade, mais protetivo para a sociedade, para a família. Então, assim, quando se pegava pesado com relação ao suicídio, evidentemente tinha uma questão disciplinar, uma questão de didática, fazer com que outras pessoas não cometessem suicídio, o que é muito proveitoso em vários sentidos, mas não é sempre eficaz, não é a melhor abordagem. Mas dá para entender por que a sociedade no passado tinha essas opções, ou tinha essa opção de condenar tão veementemente a ponto de, enfim, segregar na vida e na morte as pessoas, né? A principal delas era educativa, era esse controle. O preço que se pagou, sobretudo famílias que perderam entes queridos, sempre foi um preço muito alto, né? Tão alto que a sociedade também quis pender para o outro lado, sendo um pouco mais acolhedora, um pouco mais amorosa, e recebendo e colocando tudo como irrelevante, né? E aí chegamos num ponto que é mais complicado, é o mundo de duas caixas que a gente vive. Sempre existem duas caixas, nunca três, nunca quatro. E as duas caixas ou há uma forte condenação, nesse caso, nesses três casos, ou há uma forte condenação ou um forte acolhimento. E aí que reside alguns dos problemas, né? Não dá para tratar assim, né? Não dá para tratar as coisas dessa forma, de forma tão estanque. E as igrejas, e particularmente a igreja, não vou nem falar da sociedade, não sabe lidar com complexidade. Ela só tem duas caixas para colocar as pessoas, as coisas. Então, de um lado, você vai ter um forte confronto contra essas práticas, e do outro, como já disse, um acolhimento. E talvez não seja legal nenhum dessas duas caixas sejam proveitosas e boas. Falta maturidade de quem está dentro de uma situação de berlinda ou de pecado, que se preferir colocar assim, e a sociedade. E aí eu vou pegar a igreja, e aí eu vou pegar o líder da igreja. Um líder
um líder ou uma igreja tem essa decisão bastante difícil para tomar. Ou ele rechaça ou ele acolhe. Ou ele rechaça o pecador ou acolhe o pecado. Né? Dificilmente a gente consegue superar esse dilema. E aí a questão, no caso específico do divórcio, e aí vai a questão da remissão, não da remissão do sangue, do cordeiro, da busca incessantemente por arrependimento, de compreensão, de autoconsciência em Deus. Mas aí fica aquela simples solução. Ou a pessoa se mutila, se autoflagela, ou ela acaba sendo bastante tolerante consigo mesmo. Né? E talvez a questão tenha que ser tratada de outra forma, principalmente no caso dos divorciados, porque os outros casos teriam outras considerações a fazer. Talvez falte modéstia, talvez falte... Cada caso é um caso, cada um tem a sua história, cada um chegou de uma forma, um entendimento de que da interpretação bíblica, aí eu estou supondo uma interpretação bíblica bastante contundente, né, que negue o divórcio. Cada um sabe como chegou e cada um tem que fazer a sua procura. Né? O que não dá, tanto para aquele que está nessa situação quanto para a igreja, é simplesmente começar a tolerar o erro, meio que se comprazendo ou se justificando no erro dos outros. Então, talvez falte modéstia, talvez falte humildade para se colocar numa situação muito complicada, muito complexa, e assim ter uma grande expectativa de aceitação e nem de repulsa de si mesmo. Porque o caos já está instalado, né? Para quem casou, divorciou, casou de novo. Já é uma situação que não se corrige, nunca vai se corrigir. Então se convive com ela e se busca de alguma forma a autoconsciência, não um arrependimento, mas uma autoconsciência de acertos, de erros, de limitações. E não tentar com que toda igreja acabe por aceitar uma conduta que não é biblicamente aceitável. É muito claro para quem tem na Bíblia a sua profissão de fé, de conduta, que há uma condenação do divórcio. Então, não é tanto uma questão do que se vai fazer com aqueles que já erraram, mas principalmente um olhar muito carinhoso, muito bondoso para aqueles que podem errar. Ou seja, como fazer que as pessoas não entrem por um caminho de suicídio, aborto ou mesmo divórcio. Isso não poderia trazer satisfação para a igreja, não pode trazer remissão de pecado para aquele que errou. Então, é esperado que alguém que se divorciou condene o divórcio? Sim, é esperado. Ah, mas é hipocrisia? Não, não é hipocrisia. E aí vem a parte mais bonita. Cada um conta a sua experiência, conta os seus problemas, mas não se alegre, não se permita, mas não se dê descanso à alma de achar que está tudo bem, que não, está tudo justificado, vamos ter vida nova, vou sorrir, vou assumir ministério, vou encarar como se meu casamento, esse segundo casamento, terceiro, quarto, quinto, sejam de Deus. Não é que não seja de Deus ou deixa de ser de Deus, essa não é a questão. É que essa resposta não poderia ser respondida, essa pergunta não poderia ter resposta, esse é o ponto. Deveria se parar para um ponto final, eu estou nessa condição, e eu estou lidando com Deus, eu estou tentando ter autoconsciência, eu estou tentando entender como cheguei aqui e como posso viver daqui para frente.
E não buscar no tropeço de outros um lenitivo para a sua situação, para poder se alegrar e fingir que está na mesma condição de alguém que não se divorciou. E quem teve a misericórdia, a graça de Deus de não divorciar, de não ter uma ruptura de casamento, também tem que se mostrar bastante generoso, né? Não há por que um condenar o outro. Posso dizer que se há uma chance de alguém ir para o inferno por alguma coisa, não é pela condição em que ele se encontra, mas pelo que ele vai fazer para o futuro em relação às outras pessoas. Fazer os outros errarem, os outros perderem o caminho, isso é um bom motivo para talvez perder a salvação. Ou ter uma vida muito miserável e cretina. Então acho que é tudo uma questão de modéstia, de assombro, de se assombrar com a situação. Viver é um estado assombroso. É um estado que a gente está sempre margeando o pecado, a presença do mal, o erro. Todo dia a gente está se equivocando, cometendo erros, lapsos. Modéstia talvez seja a resposta, modéstia. Mas, de forma alguma, entrar por um caminho de justificar o erro. Aqui nós não falamos de justificar a alma do pecador, justificar o pecado. É não justificar o erro. Esse é o cerne de toda essa questão. Não se pode justificar o erro a fim de obter alguma vantagem, um lenitivo para a alma. Esse é o ponto, essa é a questão que eu acho que é relevante. Assombro. Cada um que se assombre com a sua situação, seja ela qual for. Agradeça a Deus, busque autoconsciência, busque perdão, cada dia se corrigindo com Deus. E, sobretudo, não colocando pedra de tropeço na vida de ninguém.